Bom, vamos então conversar sobre o GH e exercício físico. Então, só pelos efeitos metabólicos dele, já dá pra ver por que que ele muito interessa aos praticantes de exercício físico, né? Então, ele quebra gordura, ele aumenta a massa magra, por isso que muita gente faz uso indevido, né? Não é recomendado fazer isso. Devido também às ações dele, o GH em excesso, ele pode fazer a pessoa ficar com diabetes, né? Então ele é diabetogênico devido à ação dele de resistência à insulina e de ativar muita gliconeogênese. O seu corpo em resposta, né, a essa glicemia aumentando, vai começar a produzir mais insulina e aí o indivíduo, se for, né, se tiver propensão, ele vai começar a cair numa coisa de realmente caminhar para um diabetes. E o GH, ele faz uma coisa bem perigosa, que é, ao mesmo tempo que ele faz anabolismo proteico, ei, que legal, mas ele faz também anabolismo proteico no coração. Então ele pode causar hipertrofia cardíaca. Por isso que não é raro o indivíduo que faz uso indevido de diabetes, de GH, infartar, tá? Porque ele aumenta muito a espessura do coração. E aí, né, as artérias não dão conta de irrigar e o tecido acaba infartando, tá? Então não é nada recomendado. Bom, mas, né, vamos ver sobre GH e exercício físico num ponto fisiológico, né? Então, é sabido hoje que o exercício físico aumenta a liberação de hormônio do crescimento. Tá, então ele está aqui mostrando nesse gráfico, né, no eixo X é a intensidade do exercício físico, que é medida pelo consumo do oxigênio, o eixo Y é a porcentagem de alteração, né, de quem? Do GH no sangue. E aí veja que quanto mais intenso o exercício, mais GH vai ser encontrado no sangue. Tá? Então é legal isso, né? Você faz exercício físico e isso te faz liberar mais hormônio do crescimento. Tá? Por isso que a criança ela tem que brincar, né? Faz parte do crescimento saudável dela, se alimentar bem, dormir bem e brincar. Né? Ela precisa disso para crescer de forma saudável. Inclusive o GH ele é mais secretado nas primeiras horas do sono. Tá? Então aquela história que as avós falam, né, de que tem que dormir para crescer, é verdade, né? De fato, é sabido que em determinadas ondas do sono que acontecem no sono profundo, no início da noite, é quando a gente mais libera GH. Muito bem. Bom, uma coisa interessante é isso aqui também, né? Então, é sabido que o exercício físico faz a gente liberar GH. Essa imagem está mostrando o indivíduo controle, que não é praticante assíduo de exercício, e o indivíduo corredor. Os dois começam a fazer exercício, né? Aí aqui é um gráfico ao longo do tempo, né? Então 60 minutos de exercício e o GH vai aumentando em ambos. Mas olha só que interessante, no indivíduo treinado, ele libera mais GH durante o exercício em relação ao indivíduo não treinado. Os dois liberam GH, mas no indivíduo treinado você tem mais liberação de GH do que no indivíduo, né, sedentário que só fez aqui o exercício para fazer esse experimento. Isso é bem legal, né? Porque o GH, né, como a gente viu, ele faz resistência à insulina e ele faz com que o corpo utilize mais ácido graxo para obter ATP. Tá? Então ele acaba poupando carboidrato e priorizando o uso da gordura para ter ATP. Isso é bem legal porque num indivíduo treinado, o GH ele acaba sendo importante para poupar glicogênio, o que pode ser essencial numa modalidade em que você precisa ter uma energia para rápida utilização no final. Né? Então, vamos pensar um maratonista e ali nos últimos metros, aquele cara que consegue dar aquele tiro, depois de estar, né, correndo por 4 horas, e ele dá aquele sprint no final, né, aquela corrida. E você fala, nossa, da onde que tirou energia, né? Talvez ele seja ali um cara que tem um biotipo que favorece a reserva de glicogênio e ele consegue utilizar então isso no final, né, no período final da corrida, tá? Então é interessante que um treinado consegue desenvolver essa boa adaptação para quem é um atleta. Muito bem.
Uma coisa bem interessante também para quem curte esporte é que a ingestão rica em alimentos proteicos, né, aminoácidos, portanto, aumenta a secreção de GH. Tá? Então, se você se alimenta, né, de muitas proteínas, isso vai fazer com que você secrete mais GH. E a ingestão de proteína faz também secreção de insulina. Esses dois hormônios, quando juntos, eles são extremamente anabólicos. Tá? Mas você falou assim que eles são contrarreguladores. Eles são contrarreguladores, né, no quesito glicemia. Né? De fato, a insulina diminui glicemia, o GH aumenta. Só que no quesito síntese proteica e crescimento, eles têm uma ação sinérgica, né? Eles têm a mesma ação, no sentido assim de aumentar muito o anabolismo proteico. Tanto que tem, né, doido que faz uso de insulina para academia. Isso é super perigoso porque pode fazer uma hipoglicemia. Mas enfim, né? Mas assim, quando os dois estão presentes junto, você não vai favorecer para que haja um armazenamento calórico, né? Em outras palavras, não engorda, né? Esses hormônios juntos não engorda e você favorece um anabolismo proteico, tá? Então é uma combinação boa para quem quer crescer. Só para curiosidade, né? Se você tem uma ingestão rica em carboidratos, isso não te faz secretar mais GH, né? Mas te faz secretar bastante insulina, né? Claro, é carboidrato, então te faz secretar bastante insulina. Esse padrão, né, da dupla dessa forma, de GH baixo e insulina alta, não favorece síntese proteica e nem crescimento. Então você não vai mudar nesse quesito, mas favorece o armazenamento calórico. Tá? Então quando a insulina está alta e o GH está baixo, metabolismos no sentido de armazenar caloria vão predominar, né? Armazenar caloria é o vulgo engordar. E no jejum, né? O jejum, pessoal, ele aumenta GH, né? Isso faz sentido, porque uma vez que o GH vai atuar para aumentar a glicemia, é interessante que o jejum e também uma hipoglicemia aumentem GH. Inclusive, a hipoglicemia é um dos maiores estimuladores da secreção de GH. E no jejum, obviamente, você não tem insulina aumentada, né? No jejum ela está diminuída, porque o que você vai aumentar são os hormônios que vão quebrar reservas. Nessa situação, você vai ter perda de massa magra, né? E você não vai ter crescimento, né? Você não vai ter favorecido o crescimento, vai ter perda de massa magra, vai diminuir, né, a proteína. E você vai favorecer a mobilização calórica, né? Ou seja, quebra de gordura, por exemplo. Tá? Então, numa situação de jejum, você aumenta GH, aumenta também outros hormônios que metabolicamente vai te fazer quebrar gordura, né? Queimar gordura. Né? Ah, eu vou conseguir então ficar forte? Não, porque você também vai acabar tendo um pouco de catabolismo proteico. Essa imagem ela foca no GH, né? Então ela está mostrando diminuição de síntese proteica. Tá? Mas se a gente pensar num jejum mais prolongado, em que se aumenta cortisol, aí você vai começar a quebrar a proteína. Bom, agora vamos falar um pouquinho dos distúrbios de GH, né? Vamos começar pela falta do hormônio. O que, que vai levar à falta do hormônio, né? O que, que ela vai causar no indivíduo, tá bom? Deixar para um próximo vídeo para não ficar tão longo, para não